Mas vamos lá para os Estados Unidos, gente. Vamos falar também com a Fernanda Manhota, que está nos estúdios da CNN em Washington e acompanhou a apuração dos votos durante a madrugada. Manhota, muito boa tarde, bem-vinda aqui conosco no 360. Muriel Porfírio também já na tela conosco, direto também da capital americana. Mas queria começar contigo, Fernanda Manhota. A parte boa, né, dessa história da apuração, que a gente sempre falou muito complexa, pode se arrastar por dias e resolveu-se muito rapidamente. O que aconteceu para esse resultado sair de forma tão antecipada e de forma uma vitória inconteste? Oi, Yuri, Débora, Muri, a todos que nos acompanham. Um prazer falar com vocês mais uma vez aqui de Washington, dos estúdios da nossa CNN americana. Yuri, olha, acho que são dois os motivos principais. O primeiro deles tem a ver com o fato de que, desde a última eleição 2016, os estados, sobretudo aqueles que tiveram uma apuração mais letárgica, eles buscaram aprimorar os seus processos. Então, já havia uma espécie de promessa, né? Podemos dizer que muita gente não acreditou nas promessas, mas elas já tinham sido postas, de que o processo seria um pouco mais célere, né? Então, a Geórgia mesmo, que da última vez levou dias e depois foi judicializada, enfim, dessa vez foi um dos primeiros estados pêndulo a ter o resultado contabilizado de maneira definitiva. Então, acho que esse fator do preparo dos estados, né, do uso de novos recursos, de novas equipes, de reforço da estrutura, foi um primeiro elemento. O segundo elemento tem a ver com a própria quantidade de votos alcançada por cada um dos candidatos. Da última vez, as margens eram tão apertadas em vários estados que, matematicamente falando, as diferenças sendo pequenas, tornava possível que qualquer um deles fosse declarado vencedor. E a depender de qual fosse o vencedor em cada um dos estados pêndulo, a conta geral, né, das cadeiras do colégio eleitoral, elas poderiam pender para um lado ou para o outro. Então, a gente ficou num movimento ali de encruzilhada durante vários dias, porque precisávamos que as urnas chegassem a tamanho nível, né, de apuração, que matematicamente fosse inviável que o outro candidato virasse. Dessa vez, o que nós acompanhamos foram margens um pouco mais alargadas. Ainda, em muitos casos, não tão grandes, mas ainda assim mais significativas do que na eleição anterior. Então, eu diria que essa consistência de votação, que começou aos poucos dando cada vez mais favoritismo ao Trump, confirmando essa onda vermelha, foi também um fator que nos permitiu, ainda que todos os estados não tivessem concluído a sua apuração, já com o que tinha disponível, cravar que era Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos. Acho que esses são os dois fatores mais importantes que explicam o porquê que a gente se preparou para uma maratona sem fim e acabamos, né, rapidamente com essa definição, Yuri. A maratona virou uma corrida não de 100 metros, mas de uns 400 metros, vai. 400 metros para você que está no estúdio, né, Yuri Pita, no ar-condicionado, tem um banquinho, porque as meninas estão trabalhando, viraram a noite. Tô brincando. Boa tarde para vocês, Muriel Porfírio, brigando ali com o vento, mas maravilhosa, aquela coisa meio Beyoncé. Fernanda Manhota está nos estúdios da CNN americana, luxuosíssima. Meninas, parabéns pelo trabalho. E queria só mais uma pergunta, Fernanda, para você, porque o Trump garantiu vitória em todos os estados pêndulo que já saíram os resultados, né? Ou seja, ele praticamente gabaritou tudo que era dúvida, né? É verdade, Débora. Olha, para usar uma expressão que é muito típica do Trump, e ele até repete isso com alguma frequência, né? Foi uma huge victory, né? Uma vitória grande. Isso porque ele conquistou não apenas os estados pêndulo necessários para chegar nos 270 votos, como vai ainda ampliar essa margem, de modo que ele reduz a possibilidade de contestação. Hoje, praticamente não estamos mais falando sobre isso, né? É uma vitória, de fato, consistente. Ele deve, muito provavelmente, também conquistar algo que ele não teve em 2016, que é a maioria no voto popular, o que para ele vai ser também, do ponto de vista de legitimidade, algo muito importante. Sem contar que a gente ainda tem, né, o Congresso, a Câmara de Representantes e o Senado, que, ao que tudo indica, também vão ser republicanos na sua maioria, o que faz com que, na verdade, a gente esteja saindo dessa eleição no melhor cenário para a campanha republicana. É o que a gente já tinha adiantado aqui, aquele chamado cenário do
full ticket, né? Então, Donald Trump não só eleito, mas eleito com consistência, com o reforço de uma certa legitimidade e com capacidade de governar. Ele terá condições de aprovar uma série de medidas, porque ele terá a maioria na Casa Legislativa, vai compor o seu governo de acordo com aquilo que ele deseja, tendo sido também, de certa maneira, revalidado pelo seu próprio partido. Afinal, de novo, o Make America Great Again, o movimento que ele lidera, é o responsável por levar os republicanos de volta à Casa Branca. E, por fim, a gente não pode esquecer, já que no sistema contemporâneo, né, de poder, a gente sempre fala dos 3 poderes, Donald Trump, da última vez, indicou 3 juízes para a Suprema Corte americana, a Suprema Corte que tem 9 membros, e espera-se que pelo menos mais 2 devam ser indicados nesse próximo mandato. Então, vejam só, de 9, Donald Trump terá sido o presidente que muito possivelmente indicará 5. Então, hoje, de fato, o dia aqui em Washington amanheceu bastante ensolarado, mas eu diria que lá na Flórida, o trocadilho, claro, está liberado, o sol está brilhando mais forte para Donald Trump, viu, Débora e Yuri?